Fazia tempo que a gente não fazia um Notícias Incríveis, não é mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar no Twitter, no YouTube, no Instagram e de vez em quando no TikTok. Pode patrocinar a produção de conteúdo deste canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi. Pode também, claro, deixar aqui o seu comentário, sua sugestão de tema de vídeo, sua crítica, seu elogio. É tudo possível através dessa parte dos comentários. Você pode também, claro, deixar o like ou dislike e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que porventura não conheçam aquilo que eu faço. Essa é a maneira do meu canal continuar crescendo e atingindo, chegando em outras pessoas. Você vê por aí em algum lugar um código, um QR Code, que te permite fazer uma doação ao projeto Sobrevivendo ao Corona, de um grupo de pessoas de São Paulo que tem se articulado para entregar cestas básicas ou kits de higiene para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade nesse momento e que precisam do nosso apoio. Eu convido vocês a participarem desse projeto, seja tentando entender se você mora em São Paulo e poderia, por exemplo, oferecer uma carona solidária para fazer a entrega dessas cestas básicas, seja então contribuindo com 5, 10, 15, 20 reais, com o valor que você puder contribuir, e é por isso que o QR Code fica aqui. Quando você apertar lá, direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code, vai abrir o lugar em que você pode fazer justamente a sua contribuição. E já que estamos aqui hoje fazendo este maravilhoso, incrível, Notícias Incríveis, que eu deixo aqui também para você poder acessar o Notícias Incríveis com todas as notícias que a gente já comentou aqui. Eu li uma notícia que me deixou assim... Achei curiosa essa notícia, publicada pela Folha de São Paulo no dia 10 de maio de 2020, e a manchete já me chamou a atenção, dizendo assim: mesmo frustrados, ex-bolsonaristas dizem que votariam de novo no presidente contra o PT. Em conversa com a Folha, ex-eleitores do presidente criticam o autoritarismo e gestão da Covid-19. Eu li essa manchete. A manchete é aquilo que nos chama a atenção, eu sempre falo aqui, né, sobre a manchete. Nos chama a atenção, que nos direciona o olhar para aquela matéria. E aí, a matéria dizendo assim: ex-bolsonaristas, e na sequência afirma que essas pessoas votariam de novo no presidente contra o PT. Veja, ora. E se compreendo bem, uma definição pura e simples de um ex-bolsonarista é um indivíduo que, tendo votado, defendido Bolsonaro, não mais o faz, ou seja, não vota e não defende Bolsonaro. Como é que então essa figura do ex-bolsonarista, assim compreendido, vai ser a figura que vai votar de novo no presidente contra o PT? Será que então este referente ex-bolsonarista, será que essa expressão, será que esse sintagma ex-bolsonarista é o que melhor categoriza, é o que melhor nos faz compreender o que é essa figura que está desapontada com Bolsonaro agora, mas que voltaria nele de novo contra o PT? E aí eu decidi olhar quais são os outros recursos que são usados, quais são os outros sintagmas que são usados para se referir a este grupo de indivíduos que eles, logo no começo da matéria, na manchete, estão chamando de ex-bolsonaristas. E aí aqui eu faço uma pausa para a gente se lembrar da época da escola. De quando você estava na escola e estava lá produzindo a sua redação e o professor dizia que você não podia ficar repetindo um termo, que você deveria usar outro termo para substituí-lo. Era muito comum dizer que era para substituir uma palavra por outra. E aqui eu devo dizer para você que quando você usa outros termos, eles não estão só substituindo um primeiro termo lá central para você dentro daquele texto. Na verdade, eles vão construindo, através dessa retomada a partir de outras palavras, outros sintagmas, ou por um pronome, ou seja lá o que for, eles vão, na verdade, construindo a sua ideia sobre aquele assunto, eles vão configurando novas informações, inclusive sobre aquele primeiro que você usou. E aí aqui, para mim, esse primeiro termo que foi empregado e que depois é retomado de outro jeito, então tá lá, não se esqueça do professor dizendo que você não pode repetir, porque senão o texto fica chato, fica isso, fica aquilo. É um recurso muito importante dos textos, a tal da referenciação. E aí, se você quiser estudar o tema, eu posso deixar aqui uns exemplos de textos que discutem isso de maneira mais teórica para você acompanhar. Vou deixar aqui embaixo outras possibilidades de textos para você estudar. Como
foi que o ex-bolsonarista foi resgatado ao longo do texto, já que o professor de redação falou pra gente que não é pra ficar repetindo, é pra substituir. E a gente agora já está entendendo que não é só substituir. É, na verdade, trazer, assim, esse objeto aí que está sendo construído ao longo do texto e não simplesmente substituído ao longo do texto. A gente teve ex-bolsonaristas lá no comecinho, e eu vou deixar o texto também, o link aqui embaixo para você acompanhar. Logo depois, nessa linha que vem abaixo da manchete, que agora eu esqueci o nome, desculpa. eles vão chamar de ex-eleitores. Então, supostamente, essas figuras não votam mais em Bolsonaro. Mas, de novo, na manchete está dizendo que vai votar no Bolsonaro contra o PT. Ao longo do texto, esse ex-bolsonarista vai ser retomado, digamos assim, através de diferentes formas. Eles são chamados de todos, então todas essas pessoas, e aí vai lá se descrever o que essas pessoas pensam. Depois eles vão ser retomados como bolsonaristas frustrados. Eles vão aparecer de novo como grupo. Num dado momento vão ter lá outros integrantes do grupo. O que acontece? Essa matéria decidiu entrevistar um conjunto de indivíduos que votou em Bolsonaro e tem se frustrado com as atitudes de Bolsonaro, em especial neste segundo ano de governo. E aí o que eles fazem é alternar a fala de cada um desses indivíduos em alguns momentos do texto com informações do que seria o grupo como um todo. Mas eles vão justamente vão fazendo essas ponderações a partir dessas entrevistas, a partir das falas dessas pessoas. Aí vai dizer de novo ex-bolsonaristas, vai se usar lá adiante eles, né, o pronome, como um todo, esse grupo aí de indivíduos, vai usar a palavra grupo de novo, e aí chega um dado momento que eles vão dizer assim: anti-esquerdistas, vírgula, os eleitores, e vão continuar lá explicando. Esses eleitores, claro, vai se referir a esses indivíduos que votaram no Bolsonaro antes. E esses ex-bolsonaristas pode ficar na nossa ideia de que essas pessoas não são mais eleitoras de Bolsonaro. Então, votaram e não votam mais, né? É um enquadre possível que a gente pode fazer para essa expressão ex-bolsonaristas que é trazida lá no começo. Só que aqui, o que eles fazem? Eles qualificam esses eleitores de Bolsonaro como anti-esquerdistas. E tem uma série de falas que são feitas lá no começo, que são feitas ao longo dessa matéria, que nos mostram justamente isso. Tem uma pessoa que diz explicitamente: eu não votaria em nenhum candidato da esquerda. Então, na verdade, esse ex-bolsonarista é mais um bolsonarista frustrado anti-esquerdista. Essa seria a maneira da gente retomar ou falar sobre esse grupo de indivíduos, ou qualificar, né, fazer referência a esse grupo de indivíduos. Porque eles efetivamente continuam votando em Bolsonaro. Se Bolsonaro estiver lá em 2022, estiver lá como concorrente, digamos assim, um candidato do PT, ou de um aliado do PT, como algumas das pessoas disseram aqui. E aí eu achei tão interessante. Não é interessante, na verdade é sofrível. A gente pensar que justamente como é importante a gente observar como é que esses referentes são empregados, né? E como eles são retomados. Para mim isso fica muito claro aqui, né? O ex-bolsonarista, que na verdade é o tal do bolsonarista frustrado, porque ele não deixa de votar, né? E aí, nesse sentido, entender então como é que a gente enquadra o que é o ex-bolsonarista. Então, uma pergunta que eu deixo aqui para vocês é: já que eles estão chamando de ex-bolsonarista o indivíduo que continua votando em Bolsonaro, ao mesmo tempo que eles foram chamar esses ex-bolsonaristas de ex-eleitores, então supostamente essas pessoas não votariam de novo em Bolsonaro, e aí a gente entenderia esse ex-bolsonarista como alguém que não vota mais em Bolsonaro, o que você acha que esse jornalista está entendendo como ex-bolsonarista? Aqui, eu queria fazer aqui só uma observação. Tem um ponto interessante de chamar de ex-bolsonarista, que me parece um pouco um reforço de uma lógica, se não polarizada, mas de um entendimento sobre o que é a crítica, né? Como é que você enquadra o sujeito que faz uma crítica? Você vai vendo as falas das pessoas ao longo da matéria e você vê que, na verdade, elas estão frustradas e estão achando ruim uma série de posturas dele, mas isso não significa, como está bem expresso na própria manchete, que essas pessoas não votariam nele novamente. Então, na verdade, o que a gente tem é um movimento muito forte anti-esquerda dessas pessoas, então elas são anti-esquerda. Você poderia dizer que elas são bolsonaristas frustrados anti-esquerda, ou um grupo anti-esquerda que não gostaria de votar na esquerda e não votaria na esquerda,
mas que não é anti-Bolsonaro, tá entendendo? Então, dizer que é ex-Bolsonaro é reforçar essa oposição de que criticou já não é mais bolsonarista, ou já não entende mais Bolsonaro como uma via possível, entende? E não é isso que a gente observa na matéria. Então, olha que interessante também o quanto vai se reforçando uma lógica de polarização dentro de um texto, na retomada desses... na escolha desses elementos que categorizam o grupo e na retomada desses referentes. Já estou redundante. Mas eu quis trazer essa matéria justamente para mostrar para vocês como é importante esse movimento do texto, como é que esses objetos vão sendo reportados dentro de um texto e o quanto isso vai ajudando a gente a entender de quem de fato está se falando. Era isso que eu tinha para te dizer hoje. Eu gostaria de que vocês trouxessem outras sugestões para notícias incríveis, para qualquer uma dos meus quadros aqui do canal. Não esqueça de deixar o like, compartilhar por aí e me diga aqui embaixo, como um exercício de escrita, quais elementos você, na verdade, usaria para construir essa manchete que não fosse o ex-bolsonarista e ex-eleitor, já que essas pessoas votariam nele de novo. Conta aqui. E se você tem outras observações sobre essa questão, traga aqui embaixo também. Beijinho e tchau, tchau. Vamos só dar um toque aqui. Não é ex-bolsonarista. Não é ex-bolsonarista. Não é ex-eleitor, porque continua votando. Ele disse isso na sequência. Tá? Não é ex-bolsonarista.